Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto que, nossa, deu o que falar. O Projeto de Lei 1904 de 2024, que ficou conhecido como PL do Estuprador. Pois é. E uma coisa que chamou muita atenção no material que a gente analisou, artigos, vídeos, pesquisas, foi a velocidade, né? Exato. A tramitação no Congresso foi relâmpago. Aprovaram urgência em questão de segundos. É um contraste, assim, absurdo se a gente pensar na reforma tributária, que levou, sei lá, décadas. E essa rapidez toda levanta um monte de questões que as fontes que a gente tem aqui exploram bastante. O ponto central do projeto é equiparar o aborto, depois de 22 semanas de gestação, ao crime de homicídio. Mesmo nos casos que a lei já permite hoje, né? Como o estupro. Exatamente. E o material que a gente viu destaca que a pena para a vítima poderia chegar a 20 anos. Quer dizer, potencialmente maior que a pena do próprio estuprador. Isso é pesado. Muito. Então, a nossa ideia aqui é tentar desdobrar o que essas fontes trazem, sabe? Olhar os vários ângulos desse PL, tentar contrastar as visões diferentes. Principalmente, né, essa forte influência religiosa que os documentos apontam como motor do projeto. Isso, e do outro lado, a perspectiva mais secular, que critica com base em direitos humanos, saúde pública e a própria ideia do Estado ser laico, né? Perfeito. Vamos analisar as implicações que o material levanta para os direitos das mulheres, claro, e para esse debate sobre o Estado laico no Brasil. São temas centrais na discussão toda. Certo, vamos lá então. O PL 1904, pelo que a gente leu, ele mexe direto nas exceções que já existem na lei desde 1940, né? Estupro, risco de vida para gestante, anencefalia. Exceções históricas. E uma preocupação, assim, enorme que salta dos textos é o impacto disso em meninas, adolescentes. Os dados que as fontes citam mostram que elas não só demoram mais para descobrir a gravidez, O que já complica tudo. totalmente, como também são a maioria das vítimas de estupro, e muitas vezes, infelizmente, dentro da própria família. E é fundamental, né, entender o contexto que os artigos trazem. Esse direito ao aborto, nesses casos específicos, é uma conquista. É um reconhecimento de uma vulnerabilidade extrema. Sim, o argumento que aparece direto no material é que o PL parece passar por cima dessa realidade tão complexa, sabe? Foca em uma questão que as fontes descrevem mais como dogmática, religiosa. E que acaba impondo o que um dos textos chama de segunda violência contra a vítima. Já sofreu a agressão e ainda pode ser criminalizada. Exatamente. Uma violência sobre a violência. E como é que a opinião pública reage a isso, segundo as pesquisas que a gente viu? Os números são... É bem reveladores, né? Entre evangélicos, 37% apoiam o PL, mas a maioria, 57%, é contra. Católicos, 28% a favor, 68% contra. A rejeição é ainda maior. E entre ateus, aí o apoio é mínimo mesmo. 12% a favor e 83% se opõe. É uma divisão clara, né? Muito clara. Mas é curioso, né? Mesmo com essa maioria contra em vários grupos, a gente vê a força política do projeto. Uma fonte até relata um deputado dizendo que a Bíblia era a melhor pesquisa dele para justificar o voto. E isso leva a um ponto fascinante que os documentos exploram muito: o papel da chamada bancada evangélica. Ela é apontada ali como a principal força por trás da proposta. A percepção é essa, né? A percepção que o material traz é de uma tentativa de impor certas crenças religiosas específicas para toda a sociedade. O que, claro, bate de frente com o princípio do Estado laico que está na Constituição. Faz sentido. E tem uma análise interessante que sugere que essa oposição tão forte de alguns grupos evangélicos ao aborto tem uma origem
até específica. Um documentário americano lá dos anos 70 mostra como essas pautas às vezes ganham tração de formas inesperadas, né? Nossa, que curioso. Bom, considerando essa influência religiosa toda que as fontes apontam, como é que a perspectiva secular ou ateísta se posiciona nos materiais que a gente viu? Quais são os argumentos? Os argumentos centrais que a gente encontra são, primeiro, a defesa do aborto legal como uma questão de saúde pública, para evitar abortos clandestinos, que são perigosos, matam mulheres. Sim, a realidade do aborto inseguro. Exato. Segundo, a importância fundamental da laicidade do Estado, quer dizer, as leis devem se basear em fatos, em direitos universais e não em dogmas de uma religião específica. E o terceiro ponto? A autonomia da mulher, né? O direito de decidir sobre o próprio corpo, um princípio básico de liberdade individual. E sobre moralidade? As fontes falam disso? Porque esse é um ponto muito usado no debate, né? Falam sim, e contrastam duas abordagens. De um lado, uma moralidade religiosa, que é descrita como mais absoluta, né? Baseada em textos sagrados, dogmas. Certo. Do outro, uma moralidade que chamam de secular ou às vezes utilitarista, que olha mais para as consequências práticas das ações. A ideia é minimizar o sofrimento, maximizar o bem-estar das pessoas envolvidas na situação real. Entendi. Uma visão mais pragmática, talvez. Isso. E um dos textos até argumenta que, se você for olhar a própria Bíblia, não tem uma condenação explícita ao aborto. E que, aliás, tem passagens bem violentas que hoje chocariam muita gente. Então, questiona um pouco a solidez desse argumento puramente religioso contra o procedimento em qualquer circunstância. É uma discussão complexa mesmo. E uma crítica que aparece muito forte, muito recorrente nos documentos, é essa ideia de que o PL, no fim das contas, pune a vítima, a pessoa inocente na história. Exato. Uma analogia que usaram, e eu achei interessante, foi com aquelas narrativas bíblicas onde o inocente é castigado. Lembrei da figueira que Jesus amaldiçoa porque não deu fruto fora de época. A vítima de estupro, nessa visão do PL, seria tratada meio como essa figueira. É uma analogia forte, mas que ilustra bem a crítica. E reforça essa percepção muito presente no material de que o projeto é uma violação de direitos fundamentais. E que pode nem se sustentar legalmente, né? Exato. É visto como potencialmente inconstitucional, poderia ser derrubado no Supremo Tribunal Federal. E essa abordagem toda, segundo algumas análises que a gente viu, pode refletir certos padrões culturais, às vezes ligados a interpretações religiosas que acabam valorizando mais o sacrifício ou a vida em potencial do que a proteção e a compaixão pela pessoa que já existe, que está ali sofrendo as consequências de uma violência brutal. É, complicado. Então, para a gente amarrar o que nossa análise do material revela, temos um projeto de lei super polêmico. Extremamente. Cuja tramitação rápida e o conteúdo são atribuídos em boa parte a uma influência religiosa bem marcada. Que as fontes apontam claramente. E ele entra em choque direto com direitos reprodutivos que já existem há muito tempo, com o princípio do Estado laico e com a visão de grupos seculares. E as preocupações com o impacto nas vítimas de violência sexual, especialmente nas mais jovens, são, assim, o ponto mais sensível de tudo isso. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final importante que vem dessa discussão das fontes, né? Considerando essa influência religiosa e o teor do projeto que o material apresenta, que tipo de questionamento surge sobre o papel dos dogmas na hora de fazer leis numa sociedade tão diversa e que se diz laica como a nossa? Uma pergunta crucial. Especialmente quando essa defesa da vida parece, na prática, acabar priorizando um embrião em detrimento do bem-estar, da dignidade, da autonomia de uma pessoa que já existe, que está aqui e que foi vítima de uma violência terrível. Fica aí pra gente pensar. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações
para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.